Olá, meu nome é Eric Simas. Hoje a gente está aqui no quadro Descomplicando a Indústria. Para vocês que já me conhecem, eu atuo há 20 anos na indústria e eu venho trazer para vocês hoje o tema comunicação. Então vamos lá. Comunicação. Então vamos lá, pessoal. Por que a comunicação falha tanto no dia a dia? É importante a gente entender o contexto do que é essa comunicação. Existe a pessoa que é o emissor, que é a pessoa que está falando, tem o receptor, a pessoa que está recebendo essa informação. E a gente sabe que no campo, além dessa comunicação, o que tem ao redor é barulho. É uma condição que às vezes não é muito adequada para a gente estar ouvindo a informação. E às vezes a gente utiliza ainda ferramentas, que seriam rádios, às vezes celular, um ambiente ruidoso e assim por diante. Então é muito importante a gente ter a validação dessas informações. E por que eu falo isso? Parece uma coisa simples o que eu vou trazer para vocês aqui, mas isso no dia a dia muda o jogo. O que acontece? Eu, quando eu vou delegar alguma atividade para algum colaborador do meu time, o que eu costumo fazer? Eu sempre falo, cara, traz um bloco de notas e anota o que eu tô pedindo. Por quê? Porque são muitas informações no dia a dia, é muita demanda e às vezes a pessoa não vai conseguir lembrar. E o que é importante, o que a gente pode fazer ao final dessa comunicação para ter certeza que a pessoa que está recebendo a informação entendeu o que precisa ser feito? A gente pode pedir para ela repetir o que a gente pediu, porque existe o que eu estou falando e às vezes o que a pessoa está entendendo. Às vezes ela até está ouvindo o que eu estou falando, mas ela não está entendendo em detalhes essa informação. Então pensa isso para um setor industrial, e quando eu estou falando no setor industrial, eu estou falando de um cara da manutenção falando com um cara da operação. Então às vezes o cara da operação está falando que a máquina está parando a cada 10 minutos, só que ele não explica o porquê que ela está parando 10 minutos ou porquê que ele entendeu que ela parou a cada 10 minutos e assim por diante, porque ele fala, ó, tá parando a cada 10 minutos, é isso. Daí fala pro cara e sai dali e deixa o cara da manutenção resolver. Às vezes ele poderia dar mais informações, mais detalhes. Com esses detalhes, o pessoal da manutenção poderia ser muito mais assertivo e trabalhar de uma forma mais breve e já colocar a máquina para funcionar novamente. Então a gente precisa ter um padrão de comunicação que a gente garanta que a pessoa que está do outro lado ela está ouvindo e está conseguindo assimilar isso para conseguir fazer de melhor forma. Então vamos lá. Quando eu estou pedindo alguma demanda, eu costumo pedir para anotar, primeiro ponto. Segundo ponto, eu peço para a pessoa revisitar as informações, então ela repetir para mim. E depois a gente faz um breve resumo. Então, por exemplo, então só para conferir contigo. Então, ponto um, o que a gente tem que fazer? Fazer tal coisa. Tem que trocar o rolamento. Segundo ponto, a gente tem que trocar o óleo. Terceiro ponto, temos que trocar o respiro do reservatório. Pronto, tá conferido? Tá conferido, beleza. Então é isso aí mesmo, é isso que eu preciso. Qual é outro ponto importante, né? Que a gente trabalha isso na área de gestão, né? Falando de gestão como um todo, mas serve para a nossa área de manutenção também. E é muito importante a gente determinar prazos, né, acordados, e assim, qual é o prazo que tu entende que consegue fazer isso aqui? Porque às vezes existe uma expectativa, e esse é o problema. Por que eu falo de prazo, né? O operador às vezes fala assim, pô, a máquina tá parando a cada 10 minutos. E ele, por exemplo, eu falou com o chefe dele falou, cara, eu preciso que essa máquina esteja funcionando 100% sem parar a cada 10 minutos, amanhã no primeiro horário. E você vai lá e pede pro cara da manutenção resolver, mas não fala para ele que, por exemplo, que tu precisa dessa máquina funcionando amanhã de manhã. Então, o que acontece? Às vezes o cara tá trabalhando ali, vai chegar dar o horário dele, deu 6 horas, o término do jornada dele, ele vai encerrar as atividades e vai voltar só no outro dia e não resolver o problema. Se você identifica que ele precisa resolver aquilo ali hoje, talvez ele ia esticar o horário, ou talvez ele ia chamar outra pessoa para ajudar ele, e assim por diante. Então, o problema, no final das contas, é o desalinhamento de expectativas. Isso, no geral, gera um problema gigante dentro de uma empresa, e a comunicação é uma das coisas mais importantes que tem isso no mundo, não é só na indústria, né? Então, a gente entender como a gente pode se comunicar da forma correta, isso determinando prazos, determinando o acompanhamento. E quando eu falo prazo, não é a gente chegar e falar para o cara da manutenção, ó, tem que estar funcionando isso aqui amanhã de manhã. É perguntar de repente, cara, dá para. Tu acha que consegue entregar isso aqui amanhã de manhã? O meu gestor falou comigo, ele disse que seria importante que a gente conseguisse entregar amanhã de manhã. É possível fazer isso? Se o cara da manutenção identificar que não é possível, talvez você já consiga conversar com o seu gestor e daí tomar uma outra ação para não deixar o prazo estourar. Então é importante a comunicação, ver que ela consegue entrar a fundo em outros temas para que a gente consiga, né, assim fazer um planejamento melhor. Então, a comunicação, ela é o ponto chave para a gente poder ter uma melhor performance no dia a dia, e é muito importante a gente entender se o receptor está entendendo a informação, se ele anotou as informações, se ele entendeu 100% das informações e através disso até repetindo, e determinar prazos e o combinados ali do que realmente tu espera, qual que é a expectativa que tu tem com aquele trabalho para que consiga estar muito alinhado a esses detalhes.
Eu vou trazer um ponto aqui muito importante que muitas pessoas não têm conhecimento sobre isso, que seria talvez um ponto muito relevante para a gente olhar e entender como que a gente se comunica de uma forma adequada com um determinado tipo de pessoa. Normalmente a gente tem a tendência de querer se comunicar como eu me comunicaria comigo mesmo. Então eu vou lá e falo de um jeito que para mim está muito claro a informação, só que talvez para outra pessoa não está claro. Às vezes tem pessoas que falam de forma mais rápida, tem pessoas que falam de forma mais pausada. Isso está muito ligado ao perfil comportamental de cada pessoa. Existem 4 tipos de perfis, e isso aí depois vocês podem pesquisar, é o DISC, que a gente chama. Então existe o perfil D, que é o dominante, que seria o executor que a gente fala. Existe o perfil planejador, existe o perfil analista e existe o perfil comunicador. Esses 4 perfis, todos nós temos os 4 perfis. E esses 4 perfis eles têm uma predominância em determinadas pessoas para ser mais voltado à comunicação, outros são mais voltados à execução, outros são mais voltados à análise e outros são mais voltados a planejamento. Então, esses 4 perfis, eles acabam sendo muito diferentes. Então, o que que acontece? Quando eu estou falando com uma pessoa, um executor está falando com uma pessoa analista, ele, dependendo da forma com que ele vai abordar, com a forma que ele vai é, recomendar as informações, talvez ela não consiga absorver do jeito que deveria. Então, quando a gente consegue identificar esse perfil, talvez eu vou conseguir me moldar para trabalhar a minha fala de uma forma que a pessoa consiga entender da melhor maneira possível. A pessoa que tem o perfil executor, normalmente ela fala de uma forma mais rápida, mais breve. Então ela fala muito acelerado e a pessoa que é a pessoa mais analítica, ela é uma pessoa que fala de uma forma mais pausada. E a gente precisa ter todos os perfis no mercado, a gente tem várias pessoas, vários perfis, a gente precisa entender cada perfil. Eu não vou entrar a fundo no detalhe como é que funciona cada perfil, mas é importante que vocês conheçam e que existe perfis comportamentais diferentes e às vezes vocês vão entender e talvez até ter mais afinidade com perfis similares aos seus, mas é importante que a gente saiba trabalhar com todos os perfis, a forma como a gente vai abordar, a forma como a gente vai pedir, o jeito que a gente vai conduzir a conversa, isso também muda totalmente o resultado do processo. Então, a gente, para ter uma melhor assertividade no processo, a gente precisa ter um conhecimento comportamental de cada pessoa e também você já deve ter passado aí talvez no dia a dia, isso está muito ligado ao perfil comportamental e às vezes assim, pô, eu estou fazendo uma atividade, às vezes eu olho outra pessoa fazendo e, pô, se fosse eu já tinha feito em 5 minutos. Às vezes a pessoa pensa, né, que é uma pessoa muito acelerada, às vezes é uma pessoa mais executora. E a outra pessoa ela é mais cadenciada. Só que o que que acontece? Eu, por ser muito acelerado, eu consigo fazer em 5 minutos, mas normalmente eu acabo deixando alguma falha, porque eu faço e não olho os detalhes. Aquela pessoa que faz de uma forma mais devagar, ela é uma pessoa que ela é mais diligente, ela dificilmente erra. Então, esses perfis, eles acabam sendo diferentes até no tom de voz, no tom de fala, no jeito de falar. E a gente entendendo eles, a gente consegue trabalhar a comunicação de uma forma mais clara. E lembrando que na indústria existem várias interferências, além disso, do que a gente está falando aqui, que são barulhos, máquinas, ruídos ali onde a gente está no local de trabalho. E tudo isso atrapalha o nosso processo de comunicação e é muito importante a gente olhar esses detalhes. Outro detalhe muito importante que não é o que você fala, às vezes é o como, e muitas das vezes é o como você fala. Quando a gente está falando de manutenção e operação, existe às vezes até como se fosse uma rixa, né? Vamos dizer assim, um contra o outro. E, na realidade, numa empresa tem que estar todo mundo alinhado, todo mundo na mesma página para as coisas funcionarem. Eu costumo dizer lá na Filtrovale que nós somos uma engrenagem, né? Então tá todo mundo interligado e ali tá um para ajudar o outro. Isso faz parte da cultura da empresa. Claro que vem de cima, né? E um dos meus papéis na empresa hoje é cuidar dessa cultura para que a gente consiga ter um ambiente legal, um ambiente gostoso de trabalhar, porque se existe um pré-conceito, às vezes, eu não gosto daquela pessoa, então às vezes a gente vai fazer as coisas com má vontade. Por exemplo, se a pessoa ela vem e fala de uma forma que não é a forma talvez adequada, que eu entenda que seja adequada, eu vou ter uma resistência maior para fazer. Então, e o meu objetivo é que a pessoa faça o que eu preciso. Então eu preciso comunicar da melhor forma para que exista um entendimento ali entre as partes para a gente poder sair do outro lado. Então, numa empresa, como existem muitas culturas, muitas pessoas de diversos lugares do país, então falando da Filtrovale em específico, nós temos aí pessoas do Brasil todo ali que trabalham com a gente. A gente, além da cultura da empresa, nós temos as culturas aí dos lugares. Isso interfere, né, na comunicação e acaba, às vezes, atrapalhando, né, se a gente não souber lidar com cada pessoa. Então, eu falo muito lá dentro que a gente tem que cooperar, né? Então, todo mundo precisa
se ajudar, mas isso tem que ser praticado no dia a dia. Então, pô, se eu tô pegando uma mesa ali, de um lado, outra pessoa vem e me ajuda a carregar a mesa do outro lado. Mas esse ambiente a gente só consegue construir se a gente souber como falar com as pessoas. Então, não é impondo, não é apontando o dedo. Muitas das vezes é perguntando, muitas das vezes é pedindo de alguma situação que a gente possa. E a pessoa, às vezes, ela vai estar muito mais propensa a aceitar do que a gente simplesmente chegar e apontar o dedo, ó, tem que fazer isso aqui. Ó, tu poderia fazer isso aqui para mim? É diferente. Então, essa abordagem, inclusive, existe um estudo que fala que quando a gente dá o contexto para as coisas, a pessoa que está do outro lado, ela tem uma probabilidade muito maior de aceitar. Foi feito um estudo, isso é muito legal, que foi colocado, um cara passava na rua, ele pegava o pessoal e falava assim, ó, vou te dar R$ 50 aqui, tu vai lá naquela fila para mim e tu vai ficar na fila até o final e vai tirar um xerox. Só entra na fila e fica lá na fila para tirar um xerox. Aí vinha outra pessoa e ele pagava, ó, vou te dar R$ 50, vai lá e fala que tu precisa furar a fila para bater o xerox. Aí o que que a pessoa falava? Ela chegava lá, falava assim, cara, eu preciso furar a fila para bater um xerox. Aí as pessoas tinham uma tendência muito grande a falar que não. E assim, o cara que tava lá para bater o xerox, ele só tava participando do experimento e ele nem precisava bater o xerox, ele tava lá só que a pessoa dizia que não. Aí o que que aconteceu? O outro cara, ele chegou a ver outra pessoa, ele falou assim, ó, pega R$ 50 aqui, vai lá na fila e fala pro cara assim, ó, cara, eu preciso bater o xerox, que eu tenho que entregar isso aqui no médico, alguma coisa assim, ou que eu tenho que levar isso aqui lá na minha empresa. Só fala isso. Só o fato da pessoa explicar o porquê que ela tá pedindo para furar a fila já teve uma taxa de adesão muito maior. Isso já foi para a média de 90%, 80%, 80% das pessoas aceitando a pessoa furar a fila, sendo que ela só deu um pequeno contexto. E quanto mais contexto a gente dá, mais informação a gente passa, mais assertividade mais assertiva vai ser a nossa comunicação. Porque as pessoas elas tendem a ser mais flexíveis nesse caso. Agora, se eu simplesmente falo assim, cara, vai ali e troca aquele óleo da máquina. É tipo assim, pô, eu não sei nem porque que eu tô trocando óleo. A pessoa, ela tende a ter um pouco mais de resistência. Ó, cara, troca o óleo da máquina, porque a gente precisa trocar o óleo a cada X tempo, porque senão pode correr o risco dessa máquina acontecer isso, isso e aquilo, por exemplo. Então, é diferente. A pessoa, ela quer saber o porquê que ela tá fazendo aquilo ali. Então, só o simples fato de a gente saber se comunicar, o como a gente vai falar, já muda todo o contexto, muda todo o cenário e isso aí traz um resultado muito maior. Outro detalhe muito importante é nós que atuamos nessa área industrial tem muitos termos técnicos. Essa área que a gente atua diretamente, que é o serviço de flushing, descontaminação de sistemas, desidratação, centrifugação, análise de óleo, tem termos muito, muito técnicos. Então, poucas pessoas têm esse tipo de conhecimento. Então, se eu chegar e começar a falar de uma forma muito técnica, as pessoas normalmente não vão entender o que eu estou falando. A não ser que eu esteja conversando com uma pessoa que tem um nível técnico do mesmo padrão que o meu. Então, é importante a gente identificar qual o nível do colaborador que a gente tá conversando, porque às vezes eu estou falando uma coisa, a pessoa está ali, beleza, tal, mas ela não está entendendo nada do que eu estou falando. E falando principalmente da manutenção ou da operação, são termos muito técnicos, principalmente da manutenção, onde a gente, por exemplo, vou precisar fazer um flush na máquina. Ele vai falar para um cara que opera a máquina, às vezes o cara, pô, mas não sei o que é flush. Tipo assim, o cara fala, beleza. Só que ele não tem noção do que é. E o fato dele não ter noção do que é pode gerar uma distorção na comunicação e gerar um problema, porque às vezes ele está com uma expectativa, né? E lembre, né? Eu acho que na vida, isso eu levo na vida assim, a vida é baixa expectativa, porque a expectativa frustra a gente. Isso traz um resultado muito maior para o nosso dia a dia. Então, se a gente só conseguir baixar a expectativa, já ajuda muito. E nesse caso, se eu começar a usar termos técnicos que a pessoa não entende, isso vai prejudicar o entendimento, e prejudicando o entendimento, o resultado vai piorar. Então, é um detalhe que a gente tem que se atentar, olhar com carinho e saber que a forma técnica a gente pode até falar, desde que o colaborador que está no outro lado ele consiga entender o que eu estou falando. E na dúvida, como é que eu tenho certeza disso? Talvez perguntar para a pessoa: tu entendeu o que eu quis dizer com flushing? Tu entendeu o que eu quis dizer com filtragem absoluta de óleo? Tu entendeu o que eu quis dizer com análise físico-química de óleo? Ah, entendi. Então, beleza. Ó, análise físico-química é isso, isso e aquilo. Se a pessoa não sabe, a gente tem que explicar. Então, ou usar uma forma que seja mais fácil para a pessoa entender, porque no final das contas eu quero me comunicar, a intenção é minha. Então, tem que partir de mim essa informação da forma correta. Então, várias coisas que eu falei aqui, eu aprendi em treinamentos que eu fiz e faço durante a minha carreira aí.
Então, eu só tô querendo trazer um pouco da realidade do que acontece na indústria e talvez muito das coisas que eu falei aqui já deve ter acontecido com você em algum momento. Porque a comunicação, isso tanto em casa quanto no trabalho, ela é algo extremamente importante. Se a gente for parar para ver, os grandes líderes que tem no mundo, eles sabem se comunicar de uma forma muito clara e trazem uma informação que gera uma conexão com a pessoa que está ouvindo ali. E essa comunicação é algo que pode mudar o jogo para vocês aí, talvez no dia a dia, mudar a carreira de vocês, levar vocês para outros patamares. Por exemplo, se eu sou da manutenção e eu quero atuar como um líder, um gestor, talvez um dia, eu diria para você que se você não souber se comunicar, isso vai ser um problema muito grande, porque isso acaba impactando todo o resultado do time, porque se você só falar de uma forma errada, você joga o time para baixo. Costumo dizer que um gestor ou um líder, ele é uma pessoa que move gente. Então ele tem que estar ali para fazer as pessoas performarem, para fazer as pessoas entregarem mais. Se eu não sei me comunicar, isso vai prejudicar diretamente o resultado, porque as pessoas vão entender parcialmente o que eu estou querendo, e esse entendimento parcial vai gerar um resultado parcial também. Então, agora, se eu sei me comunicar muito bem, talvez eu nem conheça tão tecnicamente, talvez até eu nem seja a melhor pessoa que vai estar naquela posição para poder ter o conhecimento aprofundado sobre determinado tema. Mas o fato de eu saber me comunicar, de eu ter o entendimento de como fazer da melhor forma, talvez vai me ajudar e talvez eu vou ter uma performance que vai marcar as pessoas. Então é importante a gente ter esse alinhamento, ter essa visão que o conhecimento, principalmente o conhecimento em comunicação, ele muda o jogo e na manutenção não é diferente. Isso aí eu falo para vocês com muita clareza, porque muitas e muitas e muitas vezes eu já sentei com clientes, com engenheiros, com diretores, com supervisores, com gerentes, e a gente teve uma conversa muito técnica, muito aprofundada do tema que a gente atua, mas muito clara. E a partir daquilo ali a gente tomou decisões que mudaram o rumo da indústria, do cliente, porque ele realmente entendeu do que a gente estava falando, a preocupação e o que a gente via como resultado para ele ali no final da linha, para que a gente conseguisse atuar e realmente moldar e trocar às vezes em alguns casos até trocar todo o processo de manutenção ali para poder chegar no resultado melhor. Então, esse que eu queria trazer para vocês hoje, o tema foi comunicação. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, comente aqui para mim qual que foi o melhor insight que vocês tiraram aí desse vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal. E esse aqui foi o nosso quadro Descomplicando a Indústria.